Brasil se consolidou como um dos pilares do abastecimento global de proteína animal. Mas diante de desafios geopolíticos, do cenário econômico atual, como que o Brasil pode navegar entre os riscos e oportunidades? E é sobre isso que a gente vai falar neste episódio de Ouço Agro, série Carne e Pecuária, o futuro em curso. Eu, Natália Fernandes, vou conversar com Alexandre Mendonça de Barros, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em economia e sócio da MBAgro. Já esteve no podcast Ouço Agro e volta agora com foco em pecuária. Então fique com a gente. Ouça o Agro, Carne e Pecuária, o futuro em curso, com Natália Fernandes, gravado diretamente do Congresso Nacional da Carne, em Belo Horizonte, nos dias 18 e 19 de setembro. Acompanhe com a gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Alexandre, bem-vindo mais uma vez ao Ouço Agro, agora em terras mineiras. Um prazer enorme estar aqui novamente, Natália. Alexandre, 2025, né? Estamos vivendo um momento que não é o que a gente esperava se a gente estivesse falando de perspectivas para o ano, focando em pecuária, né? Não só em pecuária, mas o agro em si. Então, assim, as questões econômicas no Brasil que continuam não favoráveis, né, para o desenvolvimento do setor, mesmo que ele ainda entregando resultados positivos, e agora a questão de tarifaço, que compromete bastante o mercado de boi, por exemplo. Então, eu queria uma visão sua sobre, primeiro, esse momento atual, como você enxerga que a pecuária mesmo está lidando com o cenário de 2025? Tá bom, ótimo, bom. Olha, Natália, é o seguinte, eu esperava mais dos preços, né? Vamos pôr números nisso. Já era uma fase que era para ter um preço um pouco melhor. Assim, eu trabalhava com 330, 340 como uma referência, a gente está vendo recentemente esse boi de outubro vir para 305, sei lá, tá certo? De fato está abaixo do que eu imaginava, tá? Eu acho que tem algumas coisas aí por trás disso. Uma primeira coisa é um abate extraordinário, tá? Eu não imaginava que nós íamos ter esse ano um abate maior que do ano passado. Com destaque para o abate de fêmeas, né? O último dado oficial que saiu, o abate de novilhas do segundo trimestre desse ano cresceu quase 20% em cima do segundo trimestre do ano passado, que já tinha sido um recorde. Né? Então, uma primeira pergunta é, por que tanto abate de fêmeas, né? Um pedaço, talvez, Natália, seja ganho de produtividade, né? Um rebanho brasileiro... Vamos colocar o seguinte, o maior abate registrado, historicamente, no Brasil, foi 2013. Foram 34 milhões de cabeças. Tá? Depois o abate mais alto tinha chegado em 32. No ano passado, a gente chegou quase em 40, 39,7. E esse ano vai chegar em 41 milhões de cabeças abatidas. Ou seja, são 6, 7 acima do maior abate da história. Tá? E isso muito em cima de fêmeas. Então, eu não tenho muita dúvida que o rebanho brasileiro está dando uma encolhida. E, portanto, vamos ver um ciclo de menos bezerros, preços de bezerro mais altos, etc. Então, isso não tenho dúvida. A pergunta é, 4, 5 milhões de fêmeas a mais de abate do que o mais alto da história, será que não pode ser um pouco também porque a produtividade da pecuária melhorou? Ou seja, se antes em 100 vacas eu desmamava 50 bezerros, eu passar a desmamar 65 bezerros no índice médio nacional, eu posso matar mais vacas sem comprometer o rebanho. Por conta desse ganho, você está conseguindo abater essas fêmeas no volume maior. Eu acho, Natália, que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que tem um ganho de produtividade, mas o abate é tão alto, tá, que provavelmente, realmente o rebanho vai encolher no ano que vem e o bezerro vai subir. Por que esse abate extra, vamos dizer assim, foi tão forte? Eu acho que tem um componente que eu estou achando muito importante nesse momento, que acho que era legal dividir com todos os ouvintes, que é a questão do crédito. O crédito rural não está fluindo normal esse ano. Aliás, ao contrário. Os dados do Banco Central de julho e agosto estão indicando 26% abaixo nas concessões de crédito para o agro, principalmente crédito controlado, do que no ano passado. Qual a implicação prática disso?
A implicação é que se eu não tenho uma rolagem do crédito normal, por uma série de razões, se quiser a gente discute isso caso você queira, você tem uma conta para ser feita. Se eu segurar uma novilha para emprenhar essa novilha, ela vai emprenhar, gestar por 9 meses e depois só de 7 meses que ela tiver parida eu vou desmamar esse museu. Então se eu pensar sobre a ótica de fluxo de caixa, eu vou gastar capital por, sei lá, 20 meses para ter uma receita lá na frente. Ao passo que o ano passado uma arroba, uma novilha recebia R$200, mesmo que tenha caído agora, são R$300. Assim, estou usando Praça de São Paulo como referência, tá? Então, na verdade, já houve um ganho de capital, eu preciso fazer caixa. Então, a minha impressão, Natália, que um pedaço da explicação dessa acomodação é o caixa, o juro muito alto, o empréstimo muito caro. Dificuldade de tomar crédito. Dificuldade de tomar crédito. Isso induz a venda, tá? A outra variável que a gente tem que pôr nessa equação é que quando eu fiz a projeção para esse ano, né, quando nós, no ano passado, fazemos a projeção para o ano, a curva de câmbio, a curva futura de câmbio, indicava mais para R$6 agora, fim do ano, etc. E nós estamos vendo o real indo para 5,20. Então, nós estamos falando de uma diferença de 15%, 20%. Só pelo efeito do real ter se fortalecido frente ao dólar. Na verdade, o dólar se enfraqueceu frente a todas as moedas do mundo. Então, na medida que o real vai se fortalecendo e como um pedaço crescente da nossa carne é cotado em dólar, vai para o exterior, isso afeta a formação de preço da arroba. Então, na minha opinião, e eu não estou aqui me defendendo, tá? Quando eu erro, eu assumo, tá? Eu achava que o boi era... Não, até porque muita coisa mudou também para influenciar no câmbio, inclusive no real e no dólar. Exatamente. Agora com essa questão toda. Por isso que esse programa seu é tão importante, porque as coisas têm que ser atualizadas. O mercado não é estático, né? Exato. Mas vamos dizer assim, eu errei. Eu achava que o boi era 300, recentemente, eu achava. Talvez volte, tá? Eu acho que tem, de repente, o real se deprecia de novo. Alguma hora as fêmeas vão parar de ver para abate, tá certo? Mas eu tenho a impressão que o ano que vem é um ano mais promissor. Por quê? Em termos de formação de preço. Sob a ótica de oferta, aí eu acho que não tem jeito. É tanta fêmea que matou que, por maior que tenha sido o ganho de produtividade, esses últimos 3 anos foi um ciclo de muito abate de fêmeas acumulado. Então eu vejo uma restrição de oferta. Por outro lado, eu vejo o que eu estava explorando hoje na palestra que eu fiz aqui no encontro. Assim, na minha visão, os Estados Unidos vai continuar com uma oferta de carne muito baixa. Lá também está acontecendo isso. O abate de fêmea, só que lá, diferentemente, o boi magro já explodiu, mas explodiu mesmo. Assim. A arroba já está em $155, $150. Para dar uma referência, aí é um câmbio de 5,20, são quase R$900. Quer dizer, 3 vezes a arroba brasileira. Eu nunca vi isso. Tá? Então, isso está induzindo uma demanda muito forte de carne pelos Estados Unidos, mas você tem toda a razão, isso nos prejudicou. O tarifaço, vamos dizer, já estava indo para 15% das exportações brasileiras eram os Estados Unidos. Então isso pesou também no mercado recentemente, tá? Essa carne deixou de achar nos Estados Unidos uma conta muito, muito positiva e teve que buscar outros mercados. Vocês vão ver, vai aparecer mais o México nas nossas exportações, mas a própria China. Acontece que o Brasil é tão grande que a hora que ele também coloca a carne nesses destinos, ele não consegue o mesmo preço que conseguiria nos Estados Unidos. Até ele encontrar e consolidar esses mercados, mas querendo ou não, o Brasil é o principal fornecedor ainda, né? Que tem oferta e tem potencial de aumentar a exportação para outros países. Natália, se você pegar... O Brasil, o mundo tem comercializado 12 a 13 milhões de toneladas de carne. O Brasil já está chegando perto de 4 milhões de toneladas em equivalente carcaça, tá? Então você vê, o Brasil praticamente virou 1/3 do comércio mundial. É muita coisa, tá? Ou seja, não existe equilíbrio no mercado global de carne vermelha se não estiver passando pelo Brasil. Portanto, se o Brasil encolher um pouco a oferta no que vem, que é o que eu acho que vai acontecer, aí a gente vai reforçar o que está acontecendo nos Estados Unidos e os preços têm que corrigir e esse boi vai subir, tá? Então veja um bom cenário para o pecuarista.
Aqui nos episódios dessa série, né, são 10 episódios, então a gente está conseguindo explorar desde a ponta da cadeia ali de preparo até questão de genética, e a gente fala muito sobre a qualidade, melhoria da qualidade da carne no Brasil e também da percepção do consumidor, da demanda do consumidor por uma carne de melhor qualidade. Queria entender da sua visão em relação à importância da exportação para o Brasil, diante disso que a gente já falou, que é importante, o Brasil é o fornecedor, mas também levando em consideração a questão de preço, para contrapor um pouco aquela visão de que, por que o Brasil exporta se a gente precisa também, sempre, né? Todo mundo gostaria, como consumidor, de ter um alimento mais barato, mas a gente tem uma questão econômica que pesa na inflação e não é só no preço do produto, até porque ainda a gente tem, você pode falar melhor do que eu, o preço da carne no Brasil mais barato do que em muitos outros países. Mas a importância dessa exportação para a cadeia produtiva e para a manutenção da atividade. Até porque se a gente está buscando melhorar a qualidade, você tem investimento em genética, em várias outras fases da cadeia, né? Em manejo, na parte de gestão também, e isso também gera um custo e você precisa de um retorno. Correto, sua análise é bem legal. Vamos lá. Se eu quero acessar... Eu vou ter a oportunidade de acessar mercados que pagam muito alto, tipo o Japão, que acho que não estamos longe de abrir o Japão. Entramos no México, é um mercado razoável, não muito diferente do Brasil, mas tem um padrão de carne também bom, porque está acostumado com a carne americana, etc. A minha impressão é que estamos acessando mercados cada vez mais exigentes, nós vamos ter que entregar uma carne de alta qualidade. E o brasileiro está muito mais exigente. A verdade é que a qualidade da carne brasileira melhorou muito. É só você ir nos supermercados ver o que está empacotado. O brasileiro é um gourmet. Eu sempre falo, nós somos gourmet, por natureza. Nós gostamos de coisas boas, né? Fora que a gente está acostumado também, porque no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de todos os alimentos. Exato. Seja quando se fala de hortaliças, de frutas, de carne. Então você tem uma disponibilidade maior. Isso Natália, olha a pulverização de programas, competições de chefes, o brasileiro gosta de cozinha, de comida, a família é congregada ao redor do alimento. Então, assim, nós também estamos aumentando o nosso padrão de qualidade. O que eu acho é que tem que pagar mais para ter mais qualidade. Você vai ter que terminar o animal de um jeito mais caro, o animal é mais novo, tá certo? Uma carne de animal mais nova, em geral, tem uma maciez, mas eu preciso ter um acabamento, a gente tem custo para fazer esse animal mais caro. Só que eu acho, Natália, que normalmente aí vem aquela coisa, mas o consumidor brasileiro vai pagar mais caro. Mais ou menos, tá? Ele vai pagar mais caro, é verdade, mas a gente tem uma capacidade de resposta, de produtividade que as pessoas não conseguem avaliar direito, tá? Então o Brasil tem potencial para produzir muito mais caro. Agora, o que precisa para produzir muito mais carne? Precisa estimular o produtor a produzir. Portanto, tem que vir um choque de preço para que você mude sua estrutura de produção. Deixa eu dar exemplos. Se você pegar o rebanho americano, ele tem oscilado de tamanho entre 85 e 90 milhões de cabeças. Tá? O rebanho brasileiro, a gente não sabe direito o tamanho dele. O nosso dado oficial são 230 a 240. Esse é o dado oficial. 238, o dado do ano passado. Milhões de cabeças. Que seria 2,5 vezes o rebanho americano. Tá bom, tem gente mais cética que não é tudo isso, são 190 milhões de cabeças, etc. Mas 190 milhões de cabeças é o dobro do rebanho americano. Então, em tese, se nós tivéssemos a produtividade da pecuária americana, o Brasil poderia produzir 2 vezes mais carne, ou talvez 2,5 vezes que os Estados Unidos. Novamente os números. No passado, o maior abate nosso, eu já falei, foi 34 milhões de cabeças, que é exatamente o maior abate dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, então, abatendo o mesmo número de cabeças, eles produziam 20% a mais carne, 30% a mais do que o Brasil. Por quê? Porque a carcaça lá é muito mais pesada. Então tem duas coisas que podem aumentar muito a produção de carne brasileira. O maior número de cabeças, porque a eficiência em toda a cadeia melhorou. A eficiência reprodutiva, eu emprenho as fêmeas mais cedo, as fêmeas parem e desmamam num número muito maior. Eu tenho um ganho de peso muito mais rápido, porque eu dou dieta
né, mais intensiva para os animais. Então, o Brasil é um país que, se tivesse o mesmo índice de produtividade dos Estados Unidos, poderia não abater 34 milhões de cabeças, mas 68 milhões de cabeças. E nessas 68, agregar ainda 30% a mais pelo peso delas. Isso dá uma dimensão que o Brasil poderia produzir pelo menos o dobro de carne do maior produtor do mundo. Então, nós podemos ir de 12 para 24, 25. Assusta, né? Assusta. Não tem demanda no mundo para isso. É só para mostrar para o consumidor brasileiro também enxergar que, se eu tiver o estímulo de preço, eu disparo esse gatilho de ganho de produtividade. E no final todo mundo se beneficia. O produtor, porque ele tem mais preço, mais produtividade e vai conseguir produzir no devido tempo até baixar o preço, tornar mais acessível a carne pelo volume de produção que ele faz. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar sobre a perspectiva de quanto que você cria de valor para a sociedade brasileira se integrar aos mercados internacionais. E a nossa, assim, eu acho que o Trump nos deu um presente gigantesco. Nós estamos com muita oportunidade aberta no mercado global. Pegando o gancho do que você falou, né, dessa capacidade potencial de ainda ganho de produtividade, o cenário que a gente começou conversando aqui, né, e você expôs essa dificuldade de acesso a crédito, risco muito maior, né, para as instituições financeiras, e aí isso dificultando até a oferta de crédito pro produtor, resultando nesses números que a gente vê mais preocupantes desse ano. Correto. Em relação a isso. Então, como conseguir evoluir? O que você vê aqui, né, para o futuro, seja para o ano que vem mesmo, não muito longe, do desenvolvimento do setor, desse investimento do produtor ou não, para melhorar os seus resultados, a sua eficiência, o ganho de produtividade, diante desses desafios de questões relacionadas ao mercado, exigência de sustentabilidade, procura de novos mercados e também essa questão econômica e fiscal do Brasil. Seu ponto é excelente, porque, na verdade, qualquer expansão de produtividade significa intensificar o investimento em capital. Eu preciso de mais máquina, eu preciso, certo, fazer coxo, eu preciso comprar o capital de giro para comprar ração, eu preciso capital de giro para comprar um bezerro mais caro, eu preciso, tá certo? Então, melhorar minha fazenda, adubar meus pastos, aumentar minha produtividade, tudo isso requer uma enormidade de capital. E nós temos dois desafios. Um é o juro, né? O custo do capital per se já está alto. Isso induz a ter que fazer muita conta. E segundo, essa fluidez do crédito que está bastante complicada esse ano, né? Isso limita a capacidade de resposta da oferta, não tenho dúvida disso. Então, por isso que às vezes o preço vai subir mais ainda, porque talvez a gente não consiga responder na velocidade dos últimos ciclos, tá? Mas o que eu acho? Eu acho que esse problema do crédito ele vai tender a melhorar para o ano que vem. Nós estamos tendo, talvez aí, não sei se vale a pena eu entrar nos detalhes técnicos, tá? Mas pode falar. Tá. Houve uma mudança muito importante na forma como os bancos, e não é um problema do agro, eu queria que todo mundo entendesse isso. É uma mudança de metodologia na apuração e no que implica um atraso de não pagar. Tá? Então, atrasos com mais de 90 dias, hoje, diferentemente do que era até o ano passado, os bancos têm que provisionar um valor de pelo menos 70% desse atraso. O que significa provisionar, gente? Significa que os bancos não podem emprestar esse recurso até que o cliente te pague. E se ele não pagar, vai ter que ficar retido para perdas do seu sistema financeiro. Então, o que está acontecendo, Natália? Como nós estamos vendo atrasos no pagamento, os bancos todos que emprestam para o agro estão sendo forçados a pegar um pedaço do recurso que seria emprestado e deixar provisionado. Ou Como seja, se fosse uma margem de garantia. é uma margem de garantia. Ele tem que ter pelas regras do Banco Central. Então, essa garantia diminui o volume de recursos que vem a mercado. E se diminui o volume de recursos que vem a mercado, você não refinancia os produtores. Se não refinancia, você atrasa mais. Se você atrasa mais, você tem que provisionar mais. Nós estamos no meio desse olho de furacão. Então, o sistema inteiro ele está tendo que se adaptar a essa nova regra. Eu acho que no ano que vem,
isso já vai ter resolvido. Tá certo? Em que sentido? Os bancos vão ser mais incisivos em não ter atraso com mais de 90 dias. E estão muito mais rigorosos nessa concessão de crédito. Tá? Então, eu espero que no ano que vem a gente não passe por um problema que é um problema e até operacional, porque você tem que mudar toda a forma que o banco mede as coisas, a estrutura de garantia mudou. Então, nós estamos vendo, só que isso está acontecendo, gente, principalmente agora. Entrou o Plano Safra, é um grande momento de renovação de crédito, tá certo? É agora. E a gente já viu um recuo em relação recuo de 26%, tá? Logo depois que o plano foi anunciado, está rodando quase um quarto abaixo do que rodava no ano anterior. Então, não é pouco dinheiro que está. E isso está gerando, a minha impressão é que parte do abate adicional que a gente está vendo esses meses é resultado dessa dificuldade da rolagem do crédito. Tá? Então, assim, isso explica um pouco esse momento. Só que isso também significa que vai ter menos gente propensa a segurar fêmeas e aqueles que o fizerem provavelmente vão ter um prêmio maior lá na frente. Por outro lado, né, Alexandre, o mercado ele vai se ajustando de alguma forma. O mercado, o setor, a gente vê a dinamicidade do agro mesmo, que diante de alguns desafios vai buscando alternativas e às vezes cria uma nova frente ali, falando um pouco mais da evolução de bioenergia, biocombustíveis no Brasil. Você tem um problema logístico, às vezes, para escoamento da produção no Centro-Oeste, aí você passou a ter mais usinas lá, né? Aumento da produção de milho. Então, assim, o Brasil, regionalmente, ele é tão grande que cada região, cada estado, você pode falar que é quase um outro país. Verdade. Então, vai se criando novos modelos de negócio aí e estruturando e deixando as cadeias produtivas cada vez mais integradas. Então, assim, claro que a gente tem esse desafio agora do crédito, essas questões geopolíticas que estão uma loucura, né? Cada hora uma novidade, mas a gente vê também o setor indo por novos caminhos e a Sem evolução dúvida. específica da parte de biocombustíveis e que acaba afetando também a pecuária. Então, eu queria saber o que você acredita, né, que pode ter aí de redesenho na pecuária, considerando o aumento do DDG. Então, você tendo uma nova posicionamento aí, né, desse produtores, do fornecimento de insumo regionalmente, impacto nos custos e na gestão. Tá bom, seu ponto é excelente. Eu acho que a pecuária eu vejo com tanto otimismo, embora tenham colocado essas dificuldades de curto prazo. Na verdade, com o agro, né, Alexandre? Ainda bem que a gente trabalha no agro, porque realmente... E o momento é... Agora, você trouxe um ponto muito bacana, né? Você tem uma oportunidade que vem do mercado internacional, principalmente, pelo ciclo pecuário, etc., coincidente de grandes pecuárias que estão reduzindo a oferta. Mas você tem um outro componente, e aí é uma história bem brasileira ultimamente, que é esse fenômeno do etanol de milho e também do aumento das metas de biodiesel no Brasil. E o biodiesel brasileiro é muito sustentado em cima de soja, o que gera uma oferta de farelo muito grande. Então, só o B14 para o B15 já deu 4 milhões de toneladas de soja a mais esmagamento, 3 milhões e pouco de toneladas de farelo, tá? Então, não é pouca coisa. Nós estamos projetando que nesse próximo ano o crushing, o esmagamento de milho para etanol vai chegar em 31 milhões de toneladas. Isso aí, 5, 6 anos atrás, era 1,8 milhões de toneladas. O número dessa grandeza, gente, gera, 12 milhões de toneladas de DDG, ou 10. É um monstro, um monstro. E estamos vendo planta sendo instalada no Maranhão, estamos vendo planta na Bahia, estamos vendo um mar de plantas no Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás. Ou seja, nós vamos viver na pecuária a revolução do farelo de milho, do DDG. Isso aí é transformacional. Eu tenho falado para todos, nós não sabemos o que vai dar isso. Eu sei dizer que assim, vai engordar a fêmea, provavelmente, né? Vaca vazia que não compensava você da dieta, nunca compensou, de repente a conta vai fechar, a arroba vai subir, está muito baixo aí o custo do DDG relativamente à arroba,
você vai mais rapidamente terminar fêmeas vazias no ciclo de cria. E com essa pulverização das usinas, é isso, né? Você acaba viabilizando coisa que antes, às vezes, o pecuarista nem estava esperando Nem conseguir sonhando, solução por essa nem perspectiva. sonhando com isso. Gente, ó, eu sou um pecuarista modesto no Mato Grosso do Sul. A hora que apareceu o DDG na porta, você entende o que eu estou falando. Quer dizer, isso aí é inimaginável, não tinha uma fonte. No Mato Grosso do Sul, não tinha uma fonte, né, proteica vegetal de baixo custo. Você fala assim, aí já é mais energia, tá bom, mas você tinha polpa cítrica no São Paulo, você tinha o caroço de algodão no Mato Grosso, você tinha o milho, né, da Safrinho. Agora você tem um subproduto que em grande quantidade que encaixa perfeitamente com o seu sistema de produção a pasto, quer dizer, aumenta a sua... Então, eu vejo aqui dois grandes movimentos. Um movimento de ampliação do mercado mundial para a carne brasileira, de valorização da qualidade, daí o acerto que vocês organizaram, esse evento maravilhoso aqui de carne, para discutir qualidade de carne, etc., porque esse é o futuro. Esse é o futuro para o Brasil, para os brasileiros, e é o futuro porque é o que quer o mercado internacional, né? E, ao mesmo tempo, você tem a condição de produzir com uma dieta muito baixa, de custo muito baixo, de alta qualidade, né? E de custo baixo. Então, a competitividade da pecuária de corte brasileira, ela aumentou muito na minha visão, tá? Eu vejo também, para elaborar um pouco mais em cima dessa coisa do mercado internacional, os Estados Unidos sempre usou a política comercial, o peso da política comercial deles, para limitar o acesso dos seus concorrentes. É lógico. O que pesa mais ao Japão? A política comercial americana ou brasileira? Certo? Então, assim, nós nunca entramos no Japão, tem a questão sanitária, etc., mas não tem nenhuma dúvida que houve uma pressão natural, diria correta, sobre o âmbito de negociações internacionais. Quer dizer, o mercado de automóvel dos Estados Unidos é muito maior que o brasileiro, tá certo? Todos os produtos japoneses. Então, assim, a gente nunca entrou, nunca... Agora, olha o cenário que nós estamos diante de nós. Os Estados Unidos está brigando com todo mundo, colocou tarifas sobre todo mundo. Não, no caso da pecuária de corte, é ainda mais forte, não tem carne para exportar. Como é que eles vão exigir que qualquer país faça exclusivamente comércio agrícola com ele e limite o acesso brasileiro? Gente, olha a abertura do México, olha a abertura que deve vir do Japão, olha a quantidade de coisa que está acontecendo no Sudoeste Asiático. Pega as exportações brasileiras para Vietnã, Indonésia, Filipina, Malá, está tudo acontecendo. Não, eu não estou louco. São coisas que já são factuais, as coisas já estão acontecendo. Olha o acordo Europa e Mercosul, tá certo? Que tem grandes chances de sair. Inimaginável. Na minha cabeça era inimaginável dar certo isso. Eu acho que isso é parcialmente uma resposta ao que os americanos fizeram com os europeus. E também ao que está acontecendo com a Rússia, que ninguém sabe se a Ucrânia como é que vai ficar, e a Ucrânia, a estratégia toda era para fornecer para a Europa alimento. Se os russos vão tomar a Ucrânia, ou pelo menos parcialmente, vai ficar uma guerra que você não sabe, como é que você vai depender da sua estratégia disso? Você abre a porta para novos mercados. Para os seus produtos, né, industriais europeus aqui na América do Sul, da América do Sul, e também eu dou acesso a produtos agrícolas. Eu não vou comprar só a soja americana, eu vou comprar mais soja brasileira, eu vou comprar o milho, eu vou comprar o frango, eu vou comprar... E na Europa houve uma cisão já de alguns anos, que é o Reino Unido ter se separado da Europa continental. Ou seja, o Reino Unido não precisa mais comprar necessariamente produtos agrícolas da Europa continental, que era meio forçado pela condição da Comunidade Europeia. O Brasil tem ampliado muitas exportações para esses mercados. Então, você vê que a conjuntura internacional ela está nos dando a chance de entrar em mercados. Então, no caso da carne bovina, eu tenho pouca oferta, o ano que vem principalmente, e abertura de mercado. Assim, se a gente não pular para dentro essa hora, é a nossa vez. Só que essa turma vai querer uma qualidade Sim. que nós vamos ter que entregar, e nós vamos entregar.
Então é importante a gente perceber essa enorme oportunidade que está diante de nós. É bem isso, né, Alexandre? A gente está vendo um rebuliço aí globalmente de só novidade, e essa questão dos Estados Unidos também. E o Brasil tem que estar preparado cada vez mais, né, para conseguir atender essa demanda. A gente viu até recentemente essa questão do Trump brigando com o mundo inteiro, que eles recuaram no cacau e no café para países que são amigáveis com os Estados Unidos. Mas assim, qual país que tem uma relação amigável com os Estados Unidos e que tem oferta de café e cacau? Não tem. Então, assim, a saída também para esses produtos seria, principalmente para o café, né? Seria o Brasil. E é o mesmo caso para a carne, que é quem tem oferta ainda, quem tem potencial de expansão, quem tem como melhorar a produtividade ali pelo meio dos pecuaristas, incorporação de tecnologia ainda. Exato. E acaba que, assim, o mercado é muito dinâmico, globalmente também. Enquanto tudo isso vai acontecendo, é o tempo de o mercado interno, os produtores irem se arrumando para conseguir, como você disse, agora a oportunidade está aberta e o Brasil tem que aproveitar. Porque senão também acaba criando outros espaços. Nós não podemos deixar brecha, entendeu? Abriu a oportunidade, não tem que pular para dentro. Por quê? Porque uma vez, gente, uma coisa às vezes as pessoas não percebem, né? Por exemplo, eu estou acompanhando esse caso do México. E até porque não é fácil, né? Só complementando. A gente fala, parece que é só da boca para fora, que está pronto para aproveitar. Mas cada país que você abrir é uma especificação diferente, é uma qualidade, é um protocolo diferente. Então não é só, como eu já exporto para alguns, vou. Não, é realmente um preparo de dedicação de cadeia. Exatamente na linha da sua fala. Eu estou acompanhando a questão do México. Você abriu o México, tudo bem. Como é que funciona a prateleira no México? Qual que é o perfil de embalagem, corte, apresentação? Que tipo de carne que é? Qual é o acabamento? As coisas, cada país tem seu jeito. Se é porcionado, não é porcionado, tá certo? Como é que a cadeia funciona? Quais são as redes que você vai ter que fazer negócio? Tem a carne distribuída de que forma? Você tem açougue, você tem supermercado, é embalado, é congelado, é carne fresca, tá certo? Imagine você a complexidade de você entender um mercado novo desse. Os americanos estão lá há décadas. Porque você pode ter oferta também para alguns cortes que não necessariamente é o corte que você tem oferta. Exatamente. Então, assim, demora. Essas coisas não são assim. Demora para estabelecer confiança, para o consumidor experimentar e ver se gosta, tá certo? Para você entregar o produto na logística, no tempo, entendeu? Tudo isso tem que ser construído, a cadeia tem que ser harmonizada. As coisas não funcionam assim, abriu e está feito. Tá certo? Então, isso leva uma década, 2 décadas. É por isso que tem que abrir, porque você põe um pé e começa a estabelecer relações comerciais. Você vai ver quem são os grupos, entendeu? Como é que vai fazer, papapá. Se a gente conseguir, sabe, os pecuaristas reclamam muito de frigorífico, sempre... Mas se nós não tivermos companhias com essas habilidades de entender, ter escala, conseguir atender esses diferentes mercados, nós também não teríamos esse acesso. Nós seríamos comprados aqui a commodity e a agregação de valor toda feita por... Tá certo? Sim. Nós estamos vendo um desenho de um setor altamente complexo. Tá? Porque a carne bovina... não tem a homogeneidade de produto de uma soja. Ela tem uma cara mais de café. Sim. Né? De padrões diferentes, carnes diferentes, nichos diferentes, acabamentos diferentes, raças diferentes, macho, fêmea. Quer dizer... E quando você fala em qualidade, também você conseguindo qualidade de formas diferentes. Muito diferente. Acabamento a pasto, acabamento em confinamento, tá certo? Orgânico, se quiser. Você tem nichos de tudo que é tipo, raças, zebuínas europeias, misturadas as duas. Então, assim, é muito mais complexo. Como é que eu garanto? Eu entro no mercado gigante. Como é que eu garanto o mesmo padrão de carne? Consistência. Regularidade, volume. O consumidor que está conhecendo sua carne vai uma vez na prateleira, experimenta. Na vez seguinte tem outra, com a mesma embalagem, só que com um acabamento mais dura. Tá certo? Não. Quando ele sabe qual é a origem, qual é a marca, mas mesmo que ele não saiba, ele pode parar de consumir. Exato. E aí essa demanda ele não gostou porque a carne está, sei lá, com outra textura, ou com o acabamento está igual, ou a cor, a tonalidade não está igual.
Então, é complexo, não é uma coisa simples e leva tempo. Então, o pessoal é muito comum falar, mas abriu mel, mas não refletiu no preço do boi. Calma, entende? Calma, não é assim, não vai ser feito da noite para o dia. É um processo, mas na medida que eu vou ganhando mercados e abrindo a amplitude do meu leque, eu vou dando consistência e aí esse mercado vai chegar através dos exportadores de carne e alinhar o produtor. Ó, eu preciso de mais angus acabado em confinamento, que é o que está faltando, porque os Estados Unidos não tem carne para oferecer isso. Aí eu conseguia oferecer uma carne mais magra, tá certo? A tua opção de carne mais... Os Estados Unidos hoje é um problema, porque a carcaça está muito gorda. Então, você vê que as coisas vão sendo construídas. Até para quando a gente fala de substituição de mercado, né? Num primeiro momento, não vamos mais exportar a carne, enfim, essa questão dos Estados Unidos. Para quem que a gente pode direcionar o produto? Mas tem que saber qual é o produto. Exato. Você não olha só o volume, né? Exato. Tipo, aquele mercado não vai ter, então eu consigo direcionar, é outra especificidade. Nós estamos mandando muita carne para misturar e fazer hambúrguer, porque a carne deles está muito gorda. Então, assim, imagine uma grande rede de hamburguerias aí. Ele tem um padrão, a carne tem um X% de gordura, tá certo ou não? Se eu não consigo isso no meu suprimento interno, porque a carne está estupidamente gorda, eu preciso mesclar com cortes que equilibrem, tá certo? Que tenham mais ou menos o mesmo padrão de gosto e tá. Então, veja, é muito mais complexo do que parece, demora muito mais, mas uma vez criadas relações de longo prazo e a dependência da carne brasileira, eu vejo como muito mais. É a mesma coisa do café. Como é que você falou muito bem? Como é que os Estados Unidos pode prescindir do café brasileiro nos volumes que o café brasileiro entrega? Não tem. Não consegue. E provavelmente nosso café é subavaliado. Se a gente entra em blend de um monte de coisa, talvez como se fosse de outro país. Tá certo? E no fundo é o nosso, que é uma bebida extraordinária, está às vezes sendo subprecificada, tá certo? Mas é o que é, porque nós temos muito volume. Então eu vejo um paralelo com a carne muito grande. Agora, quantos anos, décadas de exportação de café, conexões no mercado americano, na Europa inteira, é certo, os nossos maiores clientes. Aí vai para o Japão, aí começa agora a construir a China, né? Mas Europa, Estados Unidos, Japão são relações de décadas. É isso, chegamos ao final, Alexandre, do nosso episódio. Muito obrigada pelas informações que você compartilhou, né? Eu termino com uma visão positiva, assim, mais pro lado da oportunidade, porque desafios também, como a gente falou aqui, a gente sabe que a gente já passou no Brasil, né? E que o agro vai superar, talvez pela sua visão mesmo como pecuarista, de olhar esse lado positivo de oportunidade, mas foi colocado aqui muita oportunidade que está sendo desenvolvida no mercado interno e também essa oportunidade de acesso a novos mercados e de ajudar isso a potencializar a qualidade que o Brasil já está procurando melhorar. Natália, se você quiser me ouvir daqui a 2 anos... Vou querer. A gente volta aqui... Pode ser também? Não, pode ser. E depois 2. Mas 2 anos acho que é o tempo para a gente enxergar o que eu estou falando nos preços, nas oportunidades, entendeu? Eu entendo um certo ceticismo, que eu acho que é normal, mas na minha leitura eu posso estar muito errado. Nós estamos na frente de um momento muito bom para a pecuária e esse encontro aqui foi muito rico para mostrar e antecipar o problema de qualidade, a demanda de qualidade que vai marcar essa oportunidade gigante que o mercado internacional está nos dando. Que não seja um susto, obrigado por poder falar aqui para todo mundo. Obrigada mais uma vez, Alexandre. Tchau. E esse foi mais um episódio, então, de Ouça o Agro, série Carne e Pecuária, o futuro em curso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!